Eu te peço em nome de Jesus. Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus, amada igreja, é um prazer, é uma honra, é um privilégio poder voltar a esta casa, a qual eu me sinto parte dela, faço parte dela, sou dessa família, estou cooperando ali na ADAC 2, na nossa filial, ali na rua Macaúba, mas me sinto muito à vontade, me sinto em casa quando estou aqui. E fico muito feliz de retornar a esta casa de oração e rever os amados irmãos. Fico muito grato por essa oportunidade concedida por Deus para estarmos ministrando a palavra do Senhor aos corações dos irmãos. É um privilégio poder falar de um tema tão abençoado, como o pastor Marcelo já bem adiantou. É uma palavra que eu tenho a certeza que irá abrir os nossos olhos, que irá nos despertar para entendermos como funciona a nossa caminhada no reino de Deus. Eu quero de antemão agradecer também o pastor Marcelo, pastor Neves, pastor Laci, o pastor Rubens, não se encontra presente, mas tem um amor, um carinho muito grande pela vida do pastor Rubens, e toda a diretoria dessa igreja, pela oportunidade de estar nessa noite ministrando esta palavra. Quero também fazer menção da minha família, hoje me faço acompanhar da minha família, minha esposa Rosimério, o meu filho Eric, que ali está, o Gabriel, de última hora, estava tudo programado para virmos todos para cá, e ele recebeu aí uma demanda e precisou atender a esse compromisso, e eu estou sentindo falta do meu caçula, mas estou feliz pela presença da minha esposa, do meu filho, Eric, e louvo a Deus pela vida deles, amados, porque é uma alegria muito grande no nosso coração. Quando nós lemos na palavra de Deus sobre as características do obreiro, que fala que governe bem a sua casa, e eu louvo a Deus por nos conceder, ver que esse legado está sendo deixado. Vejo meus filhos, desde pequenininho, aos pés do Senhor. Inclusive até eu comuniquei certa vez, agora há pouco tempo, ao pastor Marcelo e ao pastor Rubens, como a minha alegria no meu coração, do meu caçula, que se revelou um exímio professor de escola bíblica dominical. Eu até falei, melhor do que eu, melhor do que eu. E eu louvo a Deus por isso, porque o desejo de nossos corações enquanto pais é justamente isso, que os nossos filhos possam nos superar, irem mais longe do que nós chegamos. Que o Senhor faça na vida deles muito mais do que fez em nossas vidas. Significa que a semente que nós estamos semeando está, de fato, frutificando. Isso é gratificante, amados. E eu louvo a Deus por essa oportunidade de falar desse tema tão relevante, servir como um dos mistérios do reino de Deus. Queridos, é importante nós falarmos sobre isso. Por que mistérios são esses? Esses mistérios nada mais são do que valores e princípios que norteiam a vida do cristão, que estão contidos na palavra do Senhor, que se constituem verdadeiras chaves que nos fazem ser prósperos na caminhada. Quando nós entendemos esses mistérios, que são valores, são princípios como humildade, como mansidão, como autoridade, como perdão, e agora também como servir, tudo isso, amado, precisa estar presente nas nossas vidas. Temos que caminhar com esse entendimento, para que de fato possamos estar fazendo a vontade de Deus. E aí, como introdução, nós já podemos observar, aí eu procurei ser bem didático para que vocês, e vou falar bem devagarzinho, se eu estiver rápido, faça um sinalzinho que eu diminua a velocidade, porque eu quero que vocês entendam. O meu objetivo aqui não é dar aquela aula de tempestade de ideia, que fala um montão de coisa e você não entende 10%, não. Eu quero ser bem didático, para que você realmente compreenda, e saia daqui edificado, renovado, fortalecido, e pronto a viver o que você ouviu nessa noite da palavra de Deus. Então, o reino de Deus é um conceito central na Bíblia. E Jesus ensinou que é um reino de amor, justiça e serviço. Olha a palavra serviço aí. É um reino de amor, justiça e serviço. Então, nesse estudo, nós vamos explorar o tema de servir como um dos mistérios do reino de Deus. E é, inclusive, queridos, um conceito também central na Bíblia, o servir, que, inclusive, também
expressa, através das nossas atitudes no serviço, expressa o amor de Deus, expressa o caráter de Deus. E por isso é um chamado a todo cristão. Eu sou um novo convertido, eu não tenho ainda essa responsabilidade, não. A partir do momento que você entendeu que Jesus faz parte da sua vida, que você entregou a sua vida a Ele, você agora já está dentro também desse conceito e desse contexto de servir no seu trabalho, na sua casa, na sua família, na sua vizinhança. E por isso, amados, podemos entender um pouco esse mistério. Jesus, ele ensinou que o reino de Deus é um mistério que precisa ser revelado. Nós, amados, observamos isso claramente nesse texto que está em Mateus no capítulo 13, e é interessante isso. Mateus no capítulo 13, nós tratamos ali da parábola do semeador, não é isso? Jesus ali, ele estava falando com os seus discípulos acerca dessa parábola, e quando ele está ensinando sobre esses princípios através daquela parábola, quando ele fala que o semeador saiu a semear, e ali são revelados aqueles 4 tipos de solos, de terreno, onde a semente caiu. Esses terrenos, eles se referem ao coração de cada um de nós, como sendo o pé do caminho, como sendo ali o terreno pedregoso, como sendo também o meio dos espinhos, e sendo também a boa terra. E é isso que eu profetizo em sua vida, que o seu coração será uma boa terra, para que essa preciosa semente, ao cair, possa frutificar a 100, a 60, a 30 por 1, e você possa levar adiante este legado de ganhar almas, de fazer mais discípulos. Mas quando chega no versículo 11, nós vemos, no versículo 10, o versículo anterior, diz assim: e encerrando, e acercando-se dele os discípulos, disseram: por que lhes falas por parábolas? Os discípulos queriam saber por que Jesus está falando por parábola. E aí no versículo 11, Jesus responde a eles. Ele, respondendo, disse-lhe: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Essa resposta chamou a minha atenção, porque para nós que servimos ao Senhor, que já entendemos o chamado, essas coisas se tornaram claras para nós. Muitas pessoas no mundo ainda não entendem isso. Daqui a pouco vamos chegar nessa premissa, onde as pessoas compreendem o reino de Deus de uma forma distorcida, à luz do que é vivido lá fora. Mas, por enquanto, vamos nos manter aqui. Jesus está dizendo: a vós é dado conhecer esses mistérios. A cada um de nós já foi revelado isso. Eu ouso dizer que nada do que eu vou dizer aqui, nesta noite, será novidade para cada um de vocês. Estamos aqui apenas sentados, nos cercando Jesus, para ouvir a sua voz, porque eu estou apenas emprestando a minha boca para Ele, mas é o próprio Senhor que está falando conosco. Ele está apenas nos fazendo lembrar, como está lá em João 14, 26, que ele diz que o Espírito Santo vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então aqui, eu entendo que esses mistérios já foram revelados a nós. Estamos aqui nessa série de mensagens, como o pastor falou, estamos encerrando essa série sobre mistérios do reino, mas que fique bem compreendido por cada um de nós, o que o Senhor espera de mim e de você, em cada uma dessas chaves que foram apresentadas no decorrer dessas semanas, nessas ministrações. O Senhor nos faz lembrar, e a palavra diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então ele contou parábolas para explicar o reino de Deus, e uma das principais características desse reino é o serviço. Jesus, em todo o tempo, com a própria vida, com o seu discurso e com a sua vida, ele deu esse ensinamento, ele nos deu o exemplo do que é o reino de Deus, um reino caracterizado pelo serviço. O servo sofredor, Jesus, aquele que veio ao mundo pagar um alto preço, ele é o maior exemplo para mim e para a sua vida. Então, que nessa noite, essa palavra possa nos trazer de volta a esse entendimento,
possa nos fazer viver essa premissa de uma forma mais evidente, mais clara, que as barreiras possam cair por terra para que nós possamos, de fato, fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Servir como um dos mistérios do reino. Passou? Passou sim, está certo. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Nós vemos aqui o texto de Mateus, capítulo 20, e a partir do versículo 20, nós vemos a história ali onde a mãe dos filhos de Zebedeu vieram até Jesus e fizeram um pedido inusitado. Veio pedir a Jesus que os seus filhos, um assentasse à sua direita e o outro à sua esquerda. Ao que Jesus indagou: vocês não sabem o que vocês pedem? Vocês estão preparados para beber o cálice que eu vou beber e ser batizado com o batismo com que eu sou batizado? E ele prontamente responderam: sim, sim. Jesus concordou. Interessante, Jesus concordou, porque Jesus sabia o que seus discípulos haveriam de passar depois da sua partida. Mas aí, continuando esse diálogo, ele diz: eu sei que vocês serão batizados, beberão o cálice que eu vou beber e também serão batizados com o batismo com que eu sou batizado. Mas o conceder a sentar à direita e à esquerda, a minha esquerda, isso não concede a mim dá-lo, mas ao meu Pai, para quem Ele tem preparado. Queridos, e quando chega lá no versículo de número 25, acontece algo interessante, que é esclarecedor para essa situação vivida por aqueles discípulos. Porque eles dizem, Mateus no capítulo 20, eu estou usando aqui a minha Bíblia online para não ficar tirando ali da mídia. 20, tá bom. No versículo 25, diz assim: então, chamando para junto de si, bem sabeis, ele disse, bem sabeis, meu Deus, está puxando para frente, disse assim, 26, fugiu aqui, pronto, então Jesus, chamando-os junto a si, disse, olha o que Jesus disse, bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Aí no versículo 26 ele diz assim, não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal. Qual o ensinamento que Jesus está trazendo aqui? Qual era a visão daqueles discípulos naquele momento, principalmente da mãe desses dois jovens, quando veio fazer esse pedido? A visão, a ótica dessas pessoas era segundo a ótica do mundo, porque no mundo, como ali bem diz assim, os poderosos, aqueles que têm autoridade, os grandes, exercem autoridade sobre os menores, e são servidos por eles, mas no reino de Deus não será assim. A premissa do reino é diferente da premissa do mundo, porque aqueles que querem a verdade, ser grandes no reino de Deus, tem que se fazer servo de todos. E ele continua dizendo, qualquer entre vós que quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. E justamente no versículo 28, que é o versículo que está ali em destaque, diz, bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Como falamos, amados, o próprio Jesus está dando um exemplo aqui. O próprio Jesus, que o diga ali, aquela cerimônia do lava-pés, quando ele se abaixa para lavar os pés dos discípulos, o que Pedro não entendeu, até questionou que ele o fizesse. Como assim? Eu é que tenho que lavar os seus pés? Como entendendo, mais uma vez, segundo a ótica do mundo, porque os grandes têm que subjugar os menores, mas no reino de Deus não é assim. Jesus está ensinando, você que quer ser grande, mostre disposição para servir mais, para amar mais, para cuidar mais. Então, amados, entendam como servir na casa de Deus é algo que deve ser de fato
a nossa premissa para estarmos de fato fazendo aquilo que fomos chamados para fazer, para que estejamos de fato sendo aquilo que o Senhor nos chamou para ser, quando nos resgatou do mundo, porque Ele nos tirou de uma visão distorcida, Ele nos tirou de uma vida de egoísmo, de uma vida de interesses pessoais. Agora estamos vivendo algo diferente nesse reino, onde Jesus nos ensina. Aqui Jesus ele revela que o serviço é um dos mistérios do reino de Deus. Ele veio para servir e dar a sua vida por nós. Eu gosto quando, lá em João 3,16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, não é isso? E o mesmo João, da sua epístola, em 1 João 3,16, ele vai dizer que assim como Jesus deu a vida por nós, nós também devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Olha aí de novo o poder do exemplo. Aquilo que Jesus faz em João 3,16, agora é o modelo, é o legado, é o exemplo que nós devemos seguir. Assim como Ele deu a vida por nós, nós também devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Então aqui, amados, fica entendido, mais uma vez, que essa chave, esse mistério de servir, é algo que precisa de fato guiar as nossas vidas, precisa nortear o nosso cristianismo, que viemos viver o cristianismo verdadeiro, porque o que é ser cristão? É ser um seguidor de Cristo. Então eu não posso inventar uma teoria própria, criar uma dinâmica pessoal, de acordo com meus interesses, com a minha vontade, não. Eu preciso observar as Escrituras e aplicá-la à minha vida, de maneira a, de fato, causar impacto na vida das pessoas, trazendo o mesmo efeito que Jesus trouxe em nós. O exemplo de Jesus é que fez com que cada um de nós hoje fôssemos quem somos. Se nós amamos, é porque Ele amou. Se nós perdoamos, é porque Ele perdoou. E se nós servimos, é porque Ele também nos serviu. E nos serve até hoje. Passando um pouco mais adiante, ali até passou direto, na verdade era para ir um de cada vez, mas não tem importância não. Nós somos chamados para servir. Servir a Deus, primeiramente servir a Deus. O Salmo, agora eu vou usar a mídia, o Salmo 100, o versículo 1 e 2, vamos lá, para que eu não fique usando aqui só tecnologia, vamos lá. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. E o versículo 2 diz, servi ao Senhor com alegria, entrai com Ele, diante dEle com cântico. Olha, servi ao Senhor com alegria e entrai diante dEle com cânticos. Servir ao Senhor é um chamado da nossa vida. Precisamos entender esse chamado e precisamos ter prazer em fazer isso, em servir ao Senhor. Quando você se dispôs a estar nessa noite aqui, foi porque você entendeu que com isso você estaria agradando o coração de Deus, você estaria servindo com a sua vida e ainda também intercedendo por pessoas, contribuindo, como já foi feito aqui. A maneira como nós fazemos isso são as mais diversas, mas o propósito é o mesmo, é servir ao Senhor como? Com alegria. E a segunda, servir aos outros. É um chamado para servir os irmãos. Tudo que nós fazemos, amados, no reino de Deus, é em prol de vidas. Eu costumo dizer, o reino de Deus não é sobre coisas, mas é sobre pessoas. Jesus não morreu na cruz do Calvário por causa de coisas, mas por causa de pessoas. Então, tudo que nós fizermos, que seja com essa visão, com esse entendimento, com essa premissa de que estamos servindo às pessoas, servindo aos outros e servir na igreja. Então, essas três características, esses três chamados, melhor dizendo, nós precisamos estar com ele bem claro. Vamos falar daqui a pouco sobre as características de cada um deles. Então, servir a Deus, servir aos outros e servir na igreja. E é uma bênção, amados. Às vezes, nós temos aquela coisa, não preciso participar, fazer parte de uma comunidade evangélica, não, eu acesso lá o YouTube, eu costumo assistir pregações, eu leio a Bíblia em casa, eu até oro. Amados, isso é um engano. Isso foi algo, inclusive, que foi herdado da pandemia.
Porque no momento da pandemia, nós tivemos que, de fato, ficar em nossas casas, não tínhamos a liberdade de nos reunir nos templos para cultuar ao Senhor, para termos comunhão, para estarmos juntos, mas isso acabou, e nós precisamos agora desfrutar desse privilégio que Deus nos concedeu, de estarmos juntos, de termos comunhão, de termos o prazer de servir na igreja, com tudo aquilo que Ele nos deu, em termos de dom, de talentos. Nós vemos pessoas cantando tão bem, outros tocam bem, outros pregam bem. Tudo isso vem de quem? De Deus. E para quê? Para servir a igreja. E quem é a igreja? Cada um de vocês que aqui está. Esse povo reunido nessa noite aqui constitui essa igreja, santa, lavada e remida no sangue do Cordeiro. Saiba com isso, amados, o valor que você tem. Por isso que eu digo que é bom servir na igreja, porque quando servimos na igreja, estamos servindo pessoas, como foi também o tópico anterior. E agora, vamos observar um pouquinho as características do reino de Deus, características do serviço no reino de Deus. O efeito de passar um de cada vez foi para o espaço. Mas, enfim, já está tudo lá na tela. A primeira coisa que nós observamos como característica desse serviço, aliás, está aparecendo aqui de um jeito, está aparecendo de outro lá, está diferente. Agora, vou olhar para o lugar certo. Então, a primeira característica é a humildade. E sede sujeitos uns aos outros, revestivo de humildade. Na Epístola de Pedro, lá no capítulo 5, podemos até colocar 1 Pedro 5, capítulo 5, versículo 5, vamos colocar lá? 1 Pedro 5, 5, olha o que diz: bem-aventurados os mansos, porque, não é Mateus não, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5, Epístola de Pedro. Isso, semelhantemente vós, jovens, sede sujeitos aos anciões, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Aí está uma premissa muito importante que nós precisamos entender. A humildade é um fator essencial no nosso serviço. O que eu faço para o Senhor, para a igreja, para as pessoas, precisa ser com humildade, porque tudo isso glorifica o nome do Senhor, porque nós percebemos claramente nessa passagem de Pedro. O que Jesus faz? O que Deus faz com o soberbo? Ele resiste. Ele diz que nós precisamos nos revestir de humildade. Por que nós precisamos nos revestir de humildade? Porque o Senhor resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Então, que a humildade venha fazer parte desse nosso serviço na casa do Senhor, como uma das características desse serviço no reino de Deus. A segunda, passou certo? Amor, servir uns aos outros em amor. Queridos, esse amor, eu costumo dizer que é o ingrediente essencial, porque sem amor, de nada adianta o nosso serviço, servir uns aos outros com amor. Lá em Gálatas 5,13, nós vamos encontrar esse versículo. Jesus está falando ali sobre a liberdade com que fomos libertos, que não venhamos usar ela para dar ocasião à carne, é isso? Mas que nós venhamos nos revestir de humildade, de amor. Então, venhamos servir com amor. E aí eu gostaria de também trazer à memória 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4, por que o amor é essencial? Nós vamos entender nesse versículo que vai ser aí projetado, ou eu vou usar a minha mídia aqui de novo. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4. Olha só, as características desse amor. Por que o amor é um ingrediente essencial, indispensável, para que as coisas caminhem bem nesse nosso serviço? Porque o amor, ele é sofredor, ele é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. Notem que não há, não, é só o 4, volta no 4. Olha que não há inveja, não há leviandade, só há abnegação,
é o desejo de se entregar, é o amor sacrificial, como o pastor costuma muito dizer, eu gosto dessa palavra, é intencional, é um desejo que realmente existe no nosso coração, de fazer aquilo com o objetivo de fato, de beneficiar a vida do outro, de abençoar a vida do outro, e não por outro tipo de interesse, apenas para, quem sabe, se mostrar grande, por uma razão de engrandecimento pessoal, como fala ali da soberba. Então, amados, essa característica também é importante, para que nós venhamos meditar nela. O amor, precisamos servir com muito amor. O amor é que vai fazer com que tudo que nós realizemos na obra de Deus faça sentido. Sem amor, de nada adianta. Justamente o que Paulo trata nessa carta aos Coríntios, no capítulo 13. Ainda que eu tivesse todos os dons, falasse a língua dos homens, dos anjos, desse meus bens aos pobres, desse tudo. Olha que até coisas boas, ele fala até de dar os bens dele para os pobres. Mas diz que sem amor, de nada adiantaria. Então notem que diante de Deus, não vale qualquer coisa. Vale o que é vale o que é feito com amor. Com a intenção real, verdadeira de abençoar, de servir, de fato fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. O terceiro, dedicação, servir com dedicação. Romanos capítulo 12, versículo 7, aliás, o capítulo 12 nos revela, nos mostra aquele momento em que Paulo está comparando a igreja com um corpo humano, falando sobre a diversidade de membros que existe no nosso corpo, nem todos, e cada um com a sua finalidade, funcionalidade, mas constituindo um único corpo. E aí, quando ele começa a falar sobre os dons, ele diz que quando temos que servir essa igreja, este corpo, que é o corpo de Cristo, do qual nós fazemos parte, porque individualmente nós somos membros uns dos outros, quando ele fala, e ele começa ali agora a falar sobre os dons. E ele diz que esses dons que representam os serviços que nós iremos prestar na casa de Deus, tem que ser feito com o quê? De que forma? De qualquer maneira, sem a intenção de realmente fazer com excelência, fazer com o objetivo de fato, somar na vida das pessoas, não. Tem que ser feito com dedicação. A dedicação é um requisito também importante no serviço da casa de Deus. E aí vem agora o sacrifício. Tem que olhar para aqui e para cá, porque está diferente. Sacrifício. O sacrifício, amados, revela justamente o que nós lemos lá no capítulo 20 e versículo 28 do Evangelho de Mateus. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Que fique para nós, amados, esse exemplo. Às vezes, nós precisamos renunciar às nossas próprias vontades, não é verdade? Conversando até em gabinete mesmo com o pastor Marcelo, ele sabe de situações que nós vivemos, que retratam isso. Que eu não estou fazendo, ou você talvez em algum momento não esteja fazendo aquilo que é melhor para você, mas sim o que é melhor para a obra de Deus, o que é melhor para o seu próximo, o que é melhor para a igreja. Isso é sacrifício. Não buscamos os nossos próprios interesses, como a carta de Paulo aos Coríntios ensina. O amor não busca o seu próprio interesse, mas o amor, ele é sacrificial. Se houver necessidade, se for preciso, se for necessário, sacrifique-se. Lembre-se que Jesus fez um sacrifício muito maior por mim e por você. Então, dentro dessas características do serviço no reino, precisamos entender essas premissas da humildade, do amor, da dedicação e do sacrifício. Sabe por quê? Porque isso vai trazer também para nós consequências positivas. A Bíblia nos ensina que o serviço no reino de Deus tem consequências positivas. Sabemos disso, porque, como a palavra ensina lá em Gálatas 6, versículo 7, aquilo que o homem semear, ele vai colher, aquilo que o homem semear, ele ceifará. Por isso ele até diz: filhinhos, não erreis, porque de Deus não se zomba, porque aquilo que o homem semear, isso também ele
ceifará. Então entenda que quando você vive essas premissas, ou esses princípios, ou esses mistérios, essas chaves do reino, colocando-as em prática, isso vai gerar uma consequência positiva na sua vida. Vamos entender isso, como isso funciona? A primeira consequência boa, nós estamos falando aqui de consequências ruins, mas vamos falar de consequências boas, porque estamos aqui para aprender a servir melhor ao Senhor e servir melhor uns aos outros. Então não precisamos nem tratar de consequências ruins, vamos falar das consequências boas, porque não estamos aqui para aprender o errado, mas sim o que é certo e viver a vontade de Deus. Então qual é a primeira consequência, amados? Olha que coisa linda. Crescimento espiritual. O serviço nos ajuda a crescer em nossa fé e a desenvolver nosso caráter cristão. Nós crescemos espiritualmente quando aplicamos em nossas vidas esses princípios, quando servimos ao Senhor de coração, quando servimos ao próximo sem interesse, quando de fato nos sacrificamos em prol de vidas, quando entendemos que o Senhor nos chamou para isso, estamos crescendo espiritualmente, estamos entendendo a que reino nós pertencemos, que reino que nós fazemos parte, porque nós percebemos na leitura do texto de Mateus, que em um dado momento, os discípulos, aquelas pessoas ainda tinham um entendimento errado do que era o reino de Deus, entendendo como o mesmo princípio vivido no mundo, como já falamos anteriormente. Mas aqui, quando nós vivemos isso, nós crescemos espiritualmente, porque entendemos que o reino de Deus é diferente. Como Jesus falou, mas do reino de Deus, do meu reino, não será assim. A maneira que as pessoas vivem no mundo, o que elas fazem, prejudicando um ao outro, buscando seus próprios interesses, no reino não é assim. E aqui, amados, nós começamos a viver um crescimento espiritual. E ainda, a segunda coisa que acontece como consequência, união uns com os outros. O serviço traz bênçãos e alegria para os outros. Por que bênção e alegria? Bênção, primeiramente a bênção. Por que bênção? Porque quando estamos prestando um serviço a alguém, estamos fazendo algo por alguém, essa pessoa está sendo abençoada por aquilo que você está fazendo. E, consequentemente, gerará uma alegria pela gratidão de estar sendo servida por você. Então, essa bênção vai gerar, essa união, essa bênção vai gerar para os outros alegria e bênçãos. Esse serviço vai gerar para essas pessoas bênção e alegria. Que nós possamos entender, amados, que essas consequências, elas precisam existir. Nós precisamos viver de forma a gerarmos essas consequências em nossas vidas e na vida das pessoas, porque aí vem aquela que é a principal, que é a que nós esperamos, todos nós aguardamos, que é a recompensa eterna. Recompensa eterna, o Senhor recompensará cada um segundo a sua obra. Quantos lembram do que está lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 58? Quando o apóstolo Paulo escreveu na igreja de Corinto, uma igreja que teve muitos problemas, é verdade. Eles viveram momentos difíceis, de não entender o propósito, tinha dissensão, tinha divisão, tinha coisas terríveis, que não precisa nós entrarmos aqui no mérito, coisas abomináveis que Paulo repreendeu ali severamente. Mas aqui, especificamente nesse conceito, Paulo diz assim: portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Existe uma recompensa eterna, amados. Por isso que nós não iremos ouvir naquele grande dia, como já também observando nas Escrituras Sagradas, estamos tratando na Escola Bíblica Dominical, sobre as parábolas de Jesus, e recentemente nós falamos a respeito de uma, onde Jesus ali vai dizer que naquele dia muitos dirão, em teu nome eu expulsei demônio, eu preguei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e o Senhor vai dizer, eu nem te conheço. Entendam que não é qualquer serviço, não é de qualquer maneira, é com a motivação correta, porque nesse contexto, Jesus ele vai dizer, vocês que praticam a iniquidade, que nós possamos estar de fato
fazendo o que Paulo ensinou. Ele falou, sede firmes, firmeza, não compreende uma caminhada oscilante, fazendo a vontade de Deus e a vontade do diabo. A gente até costuma utilizar uma expressão no mundo, acende uma vela para Deus e outra para o diabo. E quantos de nós não conhecemos pessoas assim, que têm uma vida toda torta, mas Deus está na boca e qualquer coisa, fala, não, eu creio muito em Deus, eu tenho muita fé. Amados, naquele dia, muitas pessoas vão querer usar isso como justificativa. O próprio Jesus mencionou isso. E nós temos que entender que não é de qualquer maneira. Então, queridos, aqui nós percebemos que ele fala, portanto, sede firmes, e na firmeza precisa haver também o quê? Constância. Sejam firmes e constantes. Ao adquirir esta firmeza, por entender a palavra, por entender os princípios de Deus para a sua vida, agora, seja constante, persevere neste caminho, nesse entendimento, não deixe que o seu pé venha vacilar, não cochile nos pensamentos, não olhe para a direita ou para a esquerda, olhe para Jesus, autor e consumador da sua fé. Isso compreende essa constância, sejam firmes e agora sejam também constantes, e sempre abundantes, ou seja, Deus fará prosperar o seu caminho, você vai crescer ainda mais, e sabendo que o seu trabalho não é vão no Senhor, porque naquele dia, quando chegar diante do Senhor, sabe qual é a expressão que você irá ouvir? Vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. É isso que todos nós queremos ouvir, essa é a recompensa que todos nós desejamos receber, é as boas-vindas do Senhor, para entrar nas bodas do Cordeiro, para estar nos céus, na glória eterna com o Pai. E aí, amados, isso depende da nossa disposição, posição diante de Deus, no que nós fazemos na sua obra, enquanto servos de Deus. Nós precisamos servir ao Senhor com alegria, como nós observamos lá no Salmo 100, que essa alegria existe em nossos corações, e que nós tenhamos prazer em servir. É um tema tão simples, né, falar sobre serviço. Nós poderíamos tentar aqui procurar definições nos dicionários, e tentar procurar palavras no grego ou no hebraico, não. Eu não quero aqui teologizar, não quero complicar o entendimento, eu quero fazer como Jesus, se for preciso até usar parábolas, para facilitar a compreensão, porque, como Jesus falou naquela ocasião, a vocês é dado conhecer os mistérios do reino, mas a eles não. Mas eu creio que aqui estão aqueles que entendem os mistérios do reino. Quantos entendem os mistérios do reino? Levante a mão. Quantos estão compreendendo que o Senhor te chamou para servir? Para ser uma bênção na casa de Deus e para ser uma bênção na vida do seu irmão, da sua família, do seu patrão, da sua faculdade, aonde o Senhor te plantou, aonde o Senhor te colocou. Todos entendem isso? Todos entendem esse princípio? Todos entendem esse mistério, essa chave do reino? Então, que bom, que Deus possa assim nos manter de pé e firmes nesse propósito. Eu não vou me alongar muito, eu já quero aqui caminhar para uma conclusão, que aí fica para nós aí essa reflexão bem clara, bem simples. Servir, apareceu. Servir é um dos mistérios do reino de Deus, e Jesus nos ensinou que o serviço é uma característica fundamental desse reino. O serviço no reino de Deus é marcado pela humildade, amor, dedicação e sacrifício. E traz consequências positivas, incluindo crescimento espiritual, união com os outros, bênção para os outros e recompensa eterna. Aqui estamos recapitulando tudo que já falamos inicialmente. Que não venhamos esquecer, eu até coloquei destacado, aqui não aparece muito a questão do negrito, a mudança de fonte, mas está marcado ali, era para estar destacado, podia ter colocado sublinhado, mas ali as palavras, o serviço é uma característica fundamental, e é marcado pela humildade, pelo amor, dedicação e sacrifício, precisamos ser dedicados e intencionais, sacrificiais, e sob a premissa das consequências positivas que isso trará sobre nossas vidas, se vivermos esses princípios. Então, amados, que nós possamos, nessa noite, levar para a nossa casa
levar em nossa vida esse entendimento de que o nosso maior papel na casa de Deus é justamente servir. Você quer crescer? Você quer que o Senhor te exalte? Comece servindo. Porque aquele que exalta, Deus humilha. Mas aquele que se humilha, Deus exalta. Aquele que quer ser grande tem que ser o servo de todos. Então, com essa compreensão, amados, eu queria trazer para nós também aqui algumas reflexões. Já estamos concluindo, mas para que possamos trazer uma aplicação prática de tudo aquilo que nós falamos, meditamos, refletimos nessa noite. Uma forma de aplicarmos as nossas vidas tudo isso que nós trouxemos como reflexão, entendendo o que é servir. O reino de Deus, ele é caracterizado pelo serviço, aprendemos isso. E que essa atitude de servir, ela reflete o caráter de Deus, reflete Deus na vida das pessoas, não é isso que nós aprendemos? E que cada cristão foi chamado para isso, para servir. Então, mediante isso, fazendo aí uma aplicação prática, algumas perguntas como reflexão para nós. São perguntas retóricas, são perguntas que vão ficar para cada um de nós, pensar, refletir, e diante do que você ouviu, aprendeu, leu, meditou, até mesmo já sabe, você vai pensar, como eu posso realmente melhorar? Como eu posso crescer em Deus? A primeira reflexão é, já estavam colocando ali, a primeira reflexão é, como posso servir a Deus e aos outros em minha vida diária? Que essa pergunta fique ecoando em nosso coração. Como posso servir a Deus e aos outros em minha vida diária? No dia a dia da nossa vida, na nossa caminhada enquanto cristãos, vivendo o propósito de Deus, sendo aquilo que Deus nos chamou para ser, como eu posso servir melhor? Como eu posso servir melhor a Deus com a minha vida diária? A segunda pergunta, já está lá. Qual é o meu papel na igreja e como posso servir nesse contexto? Cada um de nós sabe, amados, da sua vocação. E a palavra de Deus é justamente essa. Cada um fique na vocação em que foi chamado. Não é isso? Mas nessa vocação, nesse chamado, nós podemos servir melhor. Qual é o meu papel na igreja e como posso servir nesse contexto? Às vezes nós temos aquele entendimento equivocado, de muito tempo a gente ouve isso em alguns lugares ainda. Eu só sou membro de banco. E nós aprendemos o que é membro de banco. Nós temos aqui alguns membros de banco, que é aquele pé, aquele cochoamento ali, aquele encosto, tudo isso ali é membro de banco. Você não é membro de banco, não. Você é servo e serva de Deus. Você foi chamado para servir ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Deus colocou em você um dom, um talento. Ele tem na sua vida um propósito e você precisa viver esse propósito. Então, que a gente possa, de fato, entender esse contexto. Qual é o meu papel? Como posso servir? Como eu posso servir a Deus nesse dom que Ele me deu? Seja, às vezes é apenas um carisma. As pessoas preferem chamar assim carisma, né? É aquele dom da simpatia. Tem pessoas que são tão envolventes que você tem prazer de cumprimentar, de abraçar. Isso é um dom, é um talento. Até mesmo quando eu cheguei em Brasília, eu estranhei um pouco isso, pastor Marcelo. As pessoas eram muito fechadas, e quando você cumprimentava com cordial e educado, bom dia ou boa tarde, parecia que você estava ofendendo as pessoas, virava a cara, é como assim, eu não te conheço, quem é você para falar comigo? Porque no Rio de Janeiro, as pessoas são um pouco comunicativas, são um pouco extrovertidas. Então, amados, considere isso um dom. Se você tem essa habilidade, tem essa facilidade de se relacionar, entenda que isso é um dom, e isso também pode ser usado em prol do reino de Deus. Use esse amor, use essa empatia, essa simpatia, esse carinho, esse amor, para trazer pessoas para o reino de Deus, revelando para elas quem é Cristo através de você. Outra pergunta, para a nossa reflexão: como posso demonstrar meu amor e serviço por Jesus com minha vida?
A nossa vida, queridos, é, na verdade, a maior mensagem que nós pregamos. É a maior mensagem que nós pregamos. Tem aquela premissa que foi aí atribuída a Billy Graham, Martin Luther King, não sei exatamente, mas é uma verdade que precisa ser realmente preservada. Vá e pregue o evangelho. Se for preciso, use palavras. Isso significa que a nossa vida, ela transmite uma mensagem, já é uma pregação. Quando você abre a sua boca na autoridade de Deus e no amor de Deus e na unção do Espírito Santo, aí a coisa fica mais linda ainda. Mas Deus usa também o seu testemunho de vida, as suas atitudes vão também revelar Cristo para as pessoas que estão à sua volta, que estão à nossa volta. Então, como posso demonstrar meu amor e serviço por Jesus com a minha vida? Que nós possamos usar a nossa vida de maneira a exaltar o nome do Senhor e a realmente servir este reino, que não terá fim. Esse reino que é eterno, que não vai passar. Nós fazemos parte de um reino, amados, que é eterno. A última pergunta para a nossa reflexão, para a aplicação prática desse contexto de serviço na casa de Deus, é justamente essa: quais são as características do serviço que eu preciso desenvolver? É outra pergunta que fica para mim, para você. Às vezes nós nos omitimos, não é verdade, pastor Marcelo? Nós somos omissos muitas das vezes, vamos ser sinceros. Temos condições de fazer algo e por uma questão de comodidade, resolvemos, isso não é problema meu, isso não é comigo. Tem pastores, tem obreiros aqui, tem outras pessoas, outro pode fazer isso, mas você perde a oportunidade de servir, você perde a oportunidade de desenvolver o dom e o talento que Deus te deu e ser útil à casa de Deus, e de servir a um reino que não terá fim, e um reino onde aquilo que você fizer terá uma recompensa eterna. Não é qualquer recompensa, não é uma boa comissão, um valor financeiro, ou algo, uma pedra preciosa, algo efêmero. Não, é algo eterno, espiritual. Então, amados, que essas perguntas fiquem ecoando em nossos corações, que possamos aplicar em nossas vidas esses princípios, para que possamos a cada dia servir melhor ao Senhor, com aquilo que Ele nos chamou para ser e daquilo que Ele nos chamou para fazer. Vivamos a vontade de Deus, porque esse Deus que tanto nos amou, que foi capaz de pagar um preço tão alto por nós, merece cada sacrifício, merece cada atitude de esforço, de entrega, de renúncia da sua própria vontade. Quantas vezes na minha caminhada ministerial eu precisei fazer isso? Muitas vezes eu precisei fazer isso. Mas eu digo para vocês, valeu a pena. Se hoje estou aqui, se estou de pé, é porque o Senhor me sustentou, e porque nos momentos que foi preciso, o Senhor me concedeu a oportunidade, o privilégio de dar uma resposta positiva ao chamado, ao propósito dele para mim. Viva isso, experimente isso em Deus, e você verá a recompensa que Ele trará sobre a sua vida, não só nessa vida, mas também no porvir, na vida eterna. Se coloque de pé. Eu quero já encerrar, fazer uma breve oração, agradecendo a Deus por essa oportunidade, pedindo a Deus que nos ajude a aplicar em nossas vidas tudo isso que nós precisamos viver, e que muitas das vezes não conseguimos por questões diversas, mas que o Senhor nesse momento venha entrar com providência em cada uma dessas áreas, que talvez sejam impedimentos para você viver o propósito de Deus. Então coloque a mão no seu coração e ore comigo, e peça a Deus que te capacite a viver a vontade dEle, a ser a cada dia melhor na sua caminhada. Pai, nós te louvamos e bendizemos o Teu nome, Pai.
Te agradecemos por cada vida que o Senhor tem trazido nesta noite, Pai, à tua casa, Pai. Oh Deus, para que possamos mais uma vez refletir, meditar na tua palavra. Oh Deus, para que possamos, meu Deus amado, oh Deus, te servir melhor, Pai. Para que possamos, Senhor, oh Pai querido, cumprir o teu propósito em nossas vidas, Pai. Entra, Deus, com providência em tudo aquilo que tem, Senhor amado, sido impedimento, que tem sido barreira. Tira a timidez, tira o medo, tira, Senhor, a omissão, tira a covardia. Oh Deus, o Senhor não nos chamou, Pai amado, oh Deus, Pai, como espírito de temor, de covardia, mas de ousadia, de amor e de moderação. Que haja em nós esse espírito, Pai. Que vivamos, meu Deus amado, de maneira, Senhor, a engrandecer o teu nome, a exaltar o teu santo nome, a te glorificar, Senhor, com as nossas vidas, Pai, para que outras vidas venham a ti, através, Senhor, do nosso serviço. Oh Deus, que temos a alegria nos nossos corações de poder naquele grande dia, meu Pai, oh Deus, oh Pai, nos apresentarmos diante de ti, oh Deus, sem estarmos com as nossas mãos vazias, mas que o Senhor possa se alegrar de cada um de nós, pelo serviço prestado com alegria e com excelência na tua obra, Pai. Oh Deus, que assim o Senhor abençoe a tua igreja. Fica conosco e eu te agradeço por essa oportunidade e peço a tua bênção sobre cada família, cada vida, cada irmão que está nessa noite aqui, aqueles que estão nos ouvindo também pela internet. Vai de encontro a cada um neste momento, abençoa cada um dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém e amém.